A Prefeitura de São Paulo cancelou o Réveillon deste ano na Avenida Paulista. O prefeito Bruno Covas disse que é temerário fazer uma festa que atrai mais de 1 milhão de pessoas. O tema de hoje é: a Prefeitura deve cancelar todas as festas populares até a vacina contra a Covid-19 estar disponível? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, no caso de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, a ideia sempre é evitar situações de contágio, né? Mas mais pessoas contaminadas por uma doença sem vacina nem cura significa, objetivamente, mais óbitos. Como foi citado no enunciado, a tradicional festa de Réveillon da Avenida Paulista é um evento que reúne mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, é indiscutivelmente uma aglomeração que potencializa a transmissão do vírus. Portanto, a reação intuitiva seria mesmo suspender a celebração da passagem do ano. Mas o que se espera da prefeitura da maior e da mais rica cidade do país não é uma reação intuitiva, muito menos precipitada, é uma reação refletida, embasada, que aborde o problema de acordo com a sua natureza multidisciplinar, antecipando prováveis cenários. Então, vamos começar considerando que o Réveillon é uma atração nacional, não apenas municipal. Afinal, pessoas de diversas localidades do país movimentam o turismo e a economia da capital paulista. Então, ao invés de nós utilizarmos aí os dados um pouco mais favoráveis da pandemia no estado e na cidade de São Paulo, vamos considerar os números do Brasil em bloco, tá? Bom, segundo os cálculos aqui da Imperial College, que é a fonte preferida dos quarentenistas da geladeira cheia, o país registra atualmente uma taxa de contágio de 1,03. Isso quer dizer que, em média, 100 pessoas infectadas contaminam outros 103 indivíduos. Qualquer taxa de contágio acima de 1 já é preocupante, porque significa que a pandemia está se alastrando. Mas esse índice de 1,03, além de estar aí bem próximo de 1, ele adquire um viés positivo quando a gente considera que em abril ele estava em 2. Ou seja, alguns meses, 100 pessoas contaminavam outras 200. E essas 200 contaminavam outras 400. Não é mais esse o ritmo, graças a Deus. Tanto que o diretor executivo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ele fez hoje as seguintes declarações sobre a situação da Covid-19 aqui no país. Abre aspas. O vírus não está dobrando na comunidade com a velocidade que ocorria antes. O aumento não é mais exponencial. Há um platô. Há uma oportunidade para o Brasil empurrar a doença para baixo para assumir o controle, para suprimir o vírus. Então, de fato, o momento parece ser bem auspicioso e esse raro lampejo de otimismo da OMS ele se justifica por 2 fatores. Primeiro, em menos de 100 dias, a taxa de contágio nacional foi reduzida de 2 para praticamente 1. E segundo, embora não haja consenso entre os cientistas, há estudos apontando que a imunidade coletiva, ou tem gente que fala imunidade de rebanho, ela pode ser alcançada com menos da metade da população exposta ao vírus. Então, dados oficiais aqui do governo mostram que a Covid já atingiu 97,4% das cidades brasileiras. Isso são mais de 5.400 municípios. E aqui é preciso registrar que, infelizmente, em mais de 3.000 desses municípios, houve pelo menos um óbito pela nova doença. Mas mesmo com a pandemia se alastrando por todo o território nacional, 11 estados já registraram queda de casos por 3 semanas consecutivas. E só 9 estados, entre os 26 da federação, mais o Distrito Federal, contabilizaram um aumento de casos entre a 27ª e a 28ª semana epidemiológica. Então, esses são os números mais atualizados à nossa disposição. Mas vamos combinar que até o Réveillon, a gente tem mais de 160 dias. Será que até lá a taxa de transmissão do vírus não vai continuar a sua trajetória descendente para menos de um contágio a cada um infectado? Será que até lá a tal imunidade de rebanho não vai dificultar ainda mais novas ondas, novos surtos da Covid-19? E será que até lá a estrutura de saúde da rede hospitalar não vai estar ainda mais desenvolvida para atender, para tratar e para curar os pacientes? E vamos trazer para a realidade de grandes cidades, usando o exemplo aqui de São Paulo. Nós nunca tivemos um isolamento social efetivo que conseguisse se manter aí acima de 50%.
E nós vivemos aqui numa metrópole tão afeita a aglomerações que mesmo durante a quarentena, mais de 1.700.000 passageiros por dia utilizavam trens e metrôs, sem contar ônibus, hein, pessoal? Para onde que eles iam? De casa para o trabalho, do trabalho para casa. E a gente sabe, por estudos dos Estados Unidos, do Japão, da China, que a maioria das transmissões do novo coronavírus se dá em ambiente fechado. Para ficar em um exemplo ilustrativo que o espectador assíduo da CNN conhece. Em Nova York, durante o lockdown, entre 1.300 pacientes pesquisados, 90% foram infectados em casa ou em outro tipo de ambiente domiciliar. Portanto, as medidas draconianas, rigorosas, de isolamento social horizontal, elas não podem ser tratadas como dogmas, como tabus. Isso a ponto da gente não questionar e debater na arena pública. Especialmente considerando que quarentena e paralisação têm consequências econômicas graves. Cancelar o Réveillon, por exemplo, representa, segundo projeções de 2019 da própria Prefeitura de São Paulo, abrir mão de 600 milhões de reais em receitas movimentadas aqui na cidade. E a ciência estatística demonstra que desemprego e pobreza também matam. É que não aparece na TV. Por isso eu acho precipitado cancelar o Réveillon e qualquer outro evento público a ser realizado daqui a alguns meses. Até porque não é apenas a vacina que protege a população. Tem também a taxa de contágio, a imunização de rebanho, o tratamento médico, sem falar no comportamento individual, que determina em grande parte a exposição aos riscos de infecção por cada pessoa. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Caio. Olha, vamos lá. Existem opiniões contrárias. Na verdade, existe opinião sobre tudo. Existem opiniões sobre música, sobre comida, sobre cultura. Existe opinião sobre se vacinas são boas ou não. Existe opinião sobre o formato da Terra. E no terreno da opinião, cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas aí existe também a ciência. A ciência não é baseada em opinião. Aliás, no campo das ciências, tanto faz qual é a sua opinião. No campo das ciências existem fatos. Fatos que são demonstrados pela criteriosa e metodológica observação científica da realidade. De maneira simples, muito simples, o que diferencia opinião de ciência é o método científico. As pesquisas e estudos de universidades, de centros de pesquisas, de qualquer tipo de instituição, elas merecem o respeito não por ter sido feita por essa ou aquela pessoa ou por essa ou aquela universidade, mas sim porque tem métodos sérios. Porque observaram o espaço amostral suficiente, porque identificaram possíveis desvios em seus levantamentos, porque testaram e foram colocados à prova, inclusive pelos seus próprios pares. E até hoje, todos os estudos sérios que observaram o comportamento da proliferação do novo coronavírus são unânimes, no sentido de que o único método eficaz de refreamento do contágio é o isolamento social. O isolamento social é custoso, custa para a economia, pois diminui o nível de atividades que geram renda. É custoso culturalmente, pois as formas tradicionais de entretenimento cultural usualmente geram contato de pessoas. É custoso emocionalmente, pois a clausura, principalmente a involuntária, gradativamente vai minando a vitalidade da pessoa. O isolamento social mais do que nunca mostra como a liberdade simples de ir e vir, é um valor supremo do ser humano e da nossa sociedade. Com tudo que tem de ruim, o isolamento social é o método mais eficaz para salvar vidas. Vidas são salvas pelo isolamento social. Um estudo publicado pela American Association for the Advancement of Science, desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, estima que para conter a pandemia, medidas de isolamento social deverão ser mantidas até pelo menos 2022. Esse mesmo estudo mostra que medidas de contenção rápida por períodos curtos e que depois são abertas podem trazer consequências graves, porque a reabertura pode trazer um contágio abrupto quando a população volta à sua rotina. Nesse contexto, a medida do prefeito Bruno Covas é uma medida absolutamente acertada. É a medida de um gestor público que age como se espera, uma medida responsável, baseada em estudos técnicos e que, com certeza, contribuirá para o controle da pandemia. E, acima de tudo, salvará vidas. Caio, Mona Lisa, durante muito tempo eu andei de moto aqui em São Paulo.
Durante esse tempo eu sofri algumas quedas, uma delas um pouco mais séria. Mas tem algo em comum em todas as quedas, é que elas aconteceram nos momentos em que eu estava mais confiante. Nos primeiros anos, quando eu comecei a andar, eu nunca sofri qualquer acidente. Eu ainda era um pouco inseguro na direção e, por isso, eu tomava todo o cuidado do mundo. Com o passar dos anos, eu fui ficando melhor, eu fui ficando mais otimista. E a melhora me deixou confiante. Foram nos momentos em que eu me sentia mais confiante que eu caí. E, de certa forma, o estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard alerta para essa mesma realidade. A confiança de que refreamos a pandemia e de que podemos voltar a uma vida normal pode nos levar a uma queda. Uma queda fatal para milhares de pessoas que não terão a mesma sorte que eu tive nos meus acidentes. A gente não pode correr esse risco. O resto é opinião. E opinião pode me interessar, pode me divertir, mas não podem pautar as ações de gestores públicos. Por isso, na abertura, eu parabenizo ao prefeito Bruno Covas e a todos os gestores públicos que estão tomando a mesma direção. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu acho muito importante fazer uma distinção. Eu sou um grande entusiasta da ciência, né? Eu já falei aqui, inclusive, na abordagem científica multidisciplinar, né? Ou seja, não só considerar a opinião de epidemiologistas, virologistas, infectologistas, mas também de estatísticos, de economistas, enfim, todas essas ciências, né, que ajudam a sociedade a prosperar e cujas decisões, né, cujos estudos têm impacto não apenas na parte econômica, mas também no custo em vidas humanas, né? Afinal de contas, também há uma série de pesquisas sérias e trabalhos científicos mostrando que, correlacionando, aliás, criando um nexo causal entre desemprego e aumento da mortalidade. Mas é muito importante, principalmente numa pandemia sem precedentes aí na história da humanidade, em que tudo é muito novo, a gente fazer uma diferenciação, né, entre o que é ciência, né, o que é uma verdade científica, como, por exemplo, né, para usar um exemplo que vocês adoram, que a Terra é redonda, né, ou esférica, vai para ser mais próprio, isso é uma verdade científica, de uma evidência científica. É uma coisa muito distinta. Um estudo não cria uma verdade científica, principalmente porque esse método ao qual você bem se referiu, doutor, dificilmente ele consegue ser realizado, né, com a devida cautela, né, no devido tempo, numa situação emergencial. Você consegue fazer alguns estudos observacionais, você consegue fazer algumas correlações, mas também, né, o pessoal que aí se debruça sobre estatística sabe que você consegue torturar um número até ele confessar o que você bem entende. E você tem um viés de confirmação, isso inclusive da parte da produção, né, acadêmica, da produção científica, inclusive buscando fundos, né, onde quer que eles existam, sempre no sentido de confirmar uma tese já pré-concebida. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de ciência, porque assim, há estudos, mas como foi demonstrado, inclusive, num episódio recente aqui do debate, a gente não pode considerar sério um estudo, por exemplo, que imputa ao presidente da República a responsabilidade exclusiva por 7.000 mortes. Isso daí não faz sentido, isso não é uma verdade científica. Seria, no máximo, uma evidência, nesse caso, claramente, é simplesmente uma politização de estatística.